Saudações a todas e a todos desse nosso ecossistema. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Ecoteologia Decolonial. Bem, gente, eu tô aqui no Amazonas, eu não poderia jamais perder a chance de fazer um vídeo aqui. Eu tô aqui orando para a chuva não cair, que desde hoje, desde manhã, que cai água nesse lugar. Mas isso é normal na floresta, né? A floresta amazônica ela é responsável pela distribuição de milhões e milhões de litros de água, de metros cúbicos de água pelo Brasil inteiro. E aqui no meio da floresta eu não podia perder a oportunidade de fazer um vídeo extra, né, para o nosso canal. E eu queria aproveitar para fazer isso dentro de um assunto que a gente tratou ontem no nosso encontro que começou, né? Começamos ontem, hoje é sábado. Começamos a formação em Advocacy e para facilitadores de nós na criação. E eu tive a oportunidade de compartilhar uma reflexão sobre o jubileu. O jubileu é uma prática que Deus estabeleceu para o seu povo nas festas dedicadas, né? Vocês estão vendo a imagem balançar muito aqui, porque eu estou tentando encontrar a luz melhor e eu estou sem tripé hoje. Tá? Então eu estou segurando na mão aqui, tentando não balançar muito. Então o jubileu faz parte das festas dedicadas que Deus orientou o seu povo ali a partir do capítulo 23 do livro de Levítico. E a nossa reflexão quanto à advocacy e na implantação dos grupos de estudos Nós na Criação, elas têm o tema do jubileu como uma das suas bases fundantes. E aí a gente, junto com um grupo aqui, que é um grupo muito interessante, muito heterogêneo, mas em contrapartida muito forte, muito animado, muito energizado. Isso fez com que a nossa reflexão fluísse muito. Eu gravei o áudio e a gente está decidindo aqui se a gente vai utilizar esse áudio como mais um vídeo no nosso canal, não tem imagem, foi só áudio, ou se a gente finalmente inaugura aí o canal de podcast, né? Serve aqui inclusive para vocês darem a opinião de vocês. O que vocês acham? Um podcast de ecoteologia decolonial. Vamos ver, né? Eu acho que eu estou puxando mais trabalho para mim. Então, galera, eu estou aqui bem despojado, sem roteiro hoje, numa conversa com vocês, porque eu queria compartilhar algo que foi muito interessante na nossa reflexão. Como eu disse ontem no estudo junto com a plenária, todas as vezes que eu leio o texto do jubileu eu aprendo algo novo. E olha que eu não li poucas vezes. O jubileu é um campo de estudos constantes meus para a reflexão ecoteológica decolonial. E todas as vezes que eu me deparo com a leitura do jubileu, eu encontro um texto mais interessante. Vocês estão vendo aqui atrás de mim um pedacinho da floresta amazônica que está hoje mais bela por conta das chuvas, né? Vocês estão ouvindo um barulhinho aí, é a remada aqui, ó. Nada de remada, desculpa, eu me enrolei. São as marolas do lago de Puraquequara, que é onde a gente está, batendo aqui no porto. Pois bem, aqui atrás a gente tem um pouco de vegetação e eu escolhi esse lugar para a gente conversar um pouco sobre jubileu. Mais precisamente, algumas orientações que Deus faz através de Moisés, antes mesmo de introduzir o tema do jubileu. No capítulo 25 de Levítico, Deus vai falar sobre o que seria o jubileu, como ele deveria ser festejado, como ele deveria ser praticado, porque o jubileu não era somente uma festa para o povo judeu, mas o jubileu ele era uma prática de espiritualidade e convivência com a criação. Eu costumo me referir ao jubileu como um novo projeto de sociedade que Deus traz para nós hoje através do povo judeu daquele tempo.
Mas antes de introduzir o jubileu, Deus ele faz uma ressalva muito interessante quanto a blasfêmia, assassinato e degradação da fauna, por exemplo. E aí isso está no capítulo 24, versos de 16 em diante. Eu vou ler aqui para vocês, que está assim: aquele que blasfemar contra o nome do Senhor certamente será morto. Toda a comunidade o apedrejará. É uma fala bem violenta, né? Tanto o estrangeiro quanto o natural que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém certamente será morto. Mas o versículo 18 nos interessa muito aqui, que ele diz assim: e quem matar um animal fará restituição por ele, vida por vida. Estou orando aqui porque está chovendo já, gente. Já está caindo água aqui, bem. Se a imagem mudar é porque eu corri da chuva. Então, fazer restituição de vida por vida me chamou a atenção quando eu lia esse texto pela enésima vez. Isso me lembra uma coisa muito interessante que nós costumeiramente falamos, sobretudo quando nos referimos às questões que são resultados do escravagismo no Brasil, que há uma necessidade de reparação para com o povo ou os povos negros. E aqui eu enxerguei a reparação que Deus ele estabelece como sendo necessária para a degradação da fauna, que é integrante da criação de Deus para a glória dele. E aí a gente vai entrar nesse texto e observar que Deus pede que haja restituição de vida por vida. E aí alguém pode trazer a reflexão simples de dizer o seguinte: mas ele está falando que se alguém matar o animal que pertence a outro alguém, ele tem que restituir um outro animal no lugar. Beleza, tranquilo demais isso. O problema é que quando a gente olha para o que Deus fala da terra, esses animais, por mais que Deus tenha entregue para que o ser humano administre, eles pertencem a Deus. Porque no versículo 23 do capítulo 25, Deus vai dizer que a terra não se venda perpetuamente, porque a terra é dele. A mesma coisa a gente pode estender para os animais. Os animais não são possessão do ser humano, porque são parte da criação que é de Deus. Assim, a gente encontra em Jesus a reparação feita de vida por vida. Porque a gente, quando olha para 2 Coríntios, capítulo 5, a gente vai ver que em Cristo Deus estava reconciliando consigo todas as coisas. Por isso, o sangue derramado na cruz, ele não foi apenas sangue derramado para lavar os pecados, como se isso fosse pouca coisa. Mas ele significa a reparação pelo pecado que fez com que o ser humano achasse que podia degradar a natureza, chacinando os animais. Jesus é a reparação de vida por vida que faz com que a criação seja restaurada e nós entendamos assim o ministério da reconciliação que Deus nos entrega e nos convida a cumprir com ele. Que Deus derrame sua graça através de Ruá, que é a brisa que vem dos rios, dos lagos, da mata, dos campos, que faz as flores perfumarem e os pássaros voarem. Que Deus te bendiga.